O empreendedor ele tem que buscar conhecimento, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, um ajudando o outro, e aí cabe a gente buscar especialização para aquilo que a gente faz, né? Então, é isso que eu ia falar, né? A necessidade do empreendedor de estudar o tempo todo, né? Sim. Então a gente tem que estudar o mercado. Então o que está acontecendo no mercado? Estudar os meus clientes, porque muda o tempo todo. Não adianta a gente falar, né, eu tenho... Nossa, moda ainda é uma coisa... Exatamente. E assim, ou eu tenho 15 anos de casa e eu tô aqui sossegada. Não preciso fazer mais nada porque os clientes chegam aqui na minha porta. Depois a Carla tá aqui, ela pode muito bem falar sobre isso, que ela também é muito antiga, né, vem dos pais. E falar aqui com a gente também sobre isso. E isso muda o tempo todo. Então, a gente precisa estudar, sim, estudar o mercado, estudar o produto, estudar o cliente, estudar a concorrência, trazer novas tecnologias para o nosso negócio, né? Também. Porque que nem a Rê não faz vídeo o tempo todo, né, Rê? Então tá lá fazendo vídeo e trazendo conhecimento. Preciso mostrar meu serviço, né? Antigamente era lista telefônica, né? Hoje... Nossa, falando em lista telefônica, vou fazer uma parte aqui. Eu lembro do meu primeiro anúncio, falando de marketing, né? Que eu paguei a página amarela, coloquei, quando eu comecei lá na Rua Larga. E aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer um esforço, porque era muito caro. Era muito caro. Coloquei lá, eu tenho a lista guardada até hoje. Mostrei para vocês, olha isso aqui, a propaganda era feita aqui, gente. Nas listas amarelas, nesse quadradinho aqui, eu custava tanto. Pagava o ano inteiro, né? Pagava o ano inteiro para estar na lista amarela. Então, olha isso. E a gente teve que se modernizar. Aí e eu fui acompanhando de fisioterapia isso. Lá no F. Isso mesmo. Aí tinha uns anúncios maiores, pequenininhos, tinha uns que é só o nome. Só escrito e o telefone. É bem isso. Evoluímos, né? E essa evolução, mas você não tem medo? Então, temos medo, muito medo. Todo dia tenho medo, sim. Mas a gente, é com esse medo que a gente enfrenta. É um negócio assim, tipo, sei lá, lutador de boxe, que bate nele e levanta, bate nele e ele levanta. É bem isso aí, é um negócio que a gente... veio uma dificuldade, daquela dificuldade a gente tem que se reinventar. Mas também eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com as coisas de maneira mais tranquila, mais fácil com o tempo, né? Sim, isso é verdade. A gente já não, depois de um tempo você já não se desespera mais por algumas coisas, na vida. E olhar pro lado positivo também ajuda muito. Porque você sabe que também daqui a pouco vira tudo e melhora, né? Tem essa questão também. Acho que depois da pandemia a gente sentiu muito isso, né? Quem trabalhava antes e depois da pandemia teve que se reestruturar, a venda durante a pandemia, eu tive que fechar, não podia atender. Isso é uma coisa pra gente, né? Até pra gente falar sobre isso. O que a pandemia te fez mudar no seu negócio? Primeiro que eu tive que começar tudo de novo, mas aí eu comecei com um olhar diferente. Você teve que fechar? Fechei, zerei. Acho que dos clientes que eu tinha antes da pandemia, eu fiquei com 2. Meu Deus. Olha, tinha uma grade ali que eu tinha uns 45, 47. Eu fiquei com 2, continuei online. Trouxe a aula online, então eu dou aula de Pilates online hoje devido à pandemia. Até hoje? Até hoje eu tenho essa possibilidade de dar aula online. E continuou. Aí então divulguei para outras cidades, dou aula para online. Você pode dar aula pro Brasil inteiro, né? Dá aula pro mundo inteiro. Isso, né? Dá aula online. E aí fui me aperfeiçoando em comando verbal, para dar o exercício no comando verbal, porque você não pode demonstrar muito no online. Então a gente tem que sempre olhar para as dificuldades. Foi difícil a pandemia? Tava com um bebê pequeno. Pós-parto, pandemia, clínica fechada, mas eu fui dando online. E do online eu fui especializando e a hora que eu voltei para a clínica, eu voltei mais aprimorada, vamos por assim, né? Eu tava com outro olhar para atender, mudou as minhas aulas e fez a clínica também alavancar. Então, que legal. Vamos olhar sempre pro lado positivo, porque né, o empreendedorismo tem sempre as dificuldades, mas se a gente olhar só para as dificuldades, a gente para. E era o que eu queria fazer, na hora que eu olhava para as dificuldades, na hora que eu fui para um network, ele falou assim, mas você não vende, olha quanta coisa você vende isso. Eu falei, nossa, é verdade, eu vendo isso. Sim. E eu não tinha parado para pensar. Então, e falando nisso, o Fabrício, guardei certinho uma coisa que ele falou pra mim no começo da pandemia. Ele falou, olha, a gente tem que se fortalecer. Porque se a gente ficar, a gente vai ficar por aqui. Agora, se a gente se esforçar e trazer o novo, a gente vai passar mais forte. Então, isso eu não esqueci que o Fabrício falou pra mim, né? A pandemia pra mim foi uma loucura, porque eu era CLT, eu pedi demissão no meio da pandemia para abrir minha agência. Então foi uma loucura. Uma agência já começou online,
Né? Com funcionários que eu nem conhecia pessoalmente, foi uma loucura. Mas é isso. Foi um quem desafio, conseguiu, né, que a gente conseguiu passou. passar e inovar, saiu muito mais forte. Foi isso. Né? Como é que foi pra vocês? Pra mim, assim, eu comecei a empreender por causa da pandemia, né? Sim. Na verdade, na pandemia eu me vi depressiva. E eu já tinha Muita passado, gente, né? eu já tinha passado por isso e usava medicamento. E o medicamento fez muito mal pra mim. Então eu não quis mais. E eu fui buscar algo natural. Foi assim que eu descobri os óleos essenciais, né? Comecei a usar. Não precisei usar remédio. Consegui sair daquele momento que eu tava de muito choro, muita tristeza. Comecei a querer usar para outras coisas os óleos e comecei a aprender tanto que eu comecei a querer empreender com eles, né? E aí fui... Os próprios me óleos tornei que você usou que eu para te usava, ajudar, você já viu uma oportunidade de negócio Olha, ali. E hoje, né, assim, foi ali que eu vi a oportunidade, que eu fui chamada para ser consultora, que eu conheci o negócio, né? E vi que eu poderia muito ajudar pessoas como eu, né, que estava buscando melhor qualidade de vida, melhorar a saúde, né? E também ajudar pessoas que queriam empreender também. Então hoje eu trabalho ajudando mulheres, né, a empreender com os óleos essenciais, né? Mudar a sua vida, tanto a parte da saúde quanto a parte financeira. Né? Então que bacana, foi uma transformação, né? Uma depressão que veio para... Olha, tem uma frase que eu ouvi uma vez que é o seguinte: as coisas vão acontecer. Coisa ruim vai acontecer, as pessoas vão morrer, nós vamos perder gente, tudo vai separar, tudo vai acontecer, não tem o que fazer. A gente não tem poder sobre o que vai acontecer. Sim. Mas a gente tem uma escolha. Como lidar com isso? Como passar por sobre isso. isso. Você Como poderia passar estar por na cama até hoje, não é? Sim. A sua escolha foi enfrentar e conseguir melhorar e fazer disso ainda o limão, a limonada e tudo mais. Né? E ainda assim, o que mais me deixa feliz é que eu ajudo outras pessoas de verdade. Então, assim, eu trago para esse conhecimento para a mulher que ela não sabe, ela traz para dentro da família dela, começa a usar e aí se interessa, né, às vezes porque não está bem no trabalho, porque não está ganhando o que gostaria e tá aí às vezes comigo empreendendo e descobre, né? Aí se descobre que pode empreender, que pode falar. Eu não tenho coragem, mas faz um vídeo aqui, daqui a pouco tá fazendo. E aí, a hora que vem. Eu acho assim, né? É muito importante a gente ter uma empresa de marketing, eu acho. Eu não tenho. E agora você falando com a André, já fiquei super interessada. Peraí, tá vendo o que é o empreendedorismo? Empreendedorismo é isso. Eu já quero comprar um óleo Network essencial, ela já quer. É isso aí. Então, assim, eu acho muito importante, porque às vezes você tem, o caminho é muito mais árduo se você não tem esse apoio de uma empresa de marketing, né? É verdade. Eu acho que tudo que você puder... Aí a gente vai entrar... Que às vezes que eu falo com o empreendedor, às vezes ele faz umas economias meio burras, né? Eu vejo muito isso. A pessoa ela quer cortar o caminho. Quer fazer às vezes ela mesma. E às vezes você precisa de ajuda. Você precisa ter especialistas que te ajudem, que já passaram por isso, que estudam sobre isso, que são focados nisso. Para te ajudar, pode ser no marketing, pode ser um jurídico, pode ser um bom contador, uma assessoria que você precise de alguma coisa, um bom sistema de informática na sua empresa, um bom método de pagamento, ou seja, você tem que se cercar de boas ferramentas, né? Com certeza. Porque também gera muita coisa. Às vezes a gente quer fazer sozinho, sempre tem um cliente que chega, eu tenho um sobrinho meu que faz na internet. Mas, Fabrício, falando sobre isso, o empreendedor ele tem muito isso também, ele centraliza muito. Então ele acha que ele vai dar conta de tudo. Não E uma pode. vez eu estava assistindo a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que é uma das maiores empreendedoras aí femininas do nosso país, né? E ela falou muito isso, ela falou assim, eu ensino. Eu descentralizo, eu ensino muito as pessoas. Então, assim, isso eu achei, né, quando eu ouvi isso, eu falei, olha só, né, eu preciso, porque às vezes eu vou vai trazendo.
né? E a gente tem essa obrigação de formar as pessoas. Sim. Porque é o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não acho um funcionário para trabalhar, porque não sei o quê. Eu falo, mas você falou para ele o que tem que fazer? Porque se ele soubesse o que ele tinha que fazer, ele é dono da loja. Né? Você tem que ter um manual, tem que ter um treinamento, tem que ter, olha, o processo é esse. E às vezes a pessoa fala, não, eu quero uma vendedora. Tá aí, ó, vende. Não é assim. Você tem que treinar a vendedora sobre o produto. Tem que treinar a vendedora sobre o atendimento, o perfil do seu cliente, como é que você gosta de atender, qual que é a cultura da sua loja ou da sua empresa, né? Se você não passa isso para o colaborador, para o funcionário, ele nunca vai ser um bom profissional. Né? E se centralizar, então, piorou. E eu me policio muito com isso, porque eu vou trazendo tudo. Eu quero buscar o cliente, quero sabe, vender, tudo, né? Comprar, fazer o financeiro, e não dá, né? De jeito nenhum. Tinha uma cliente minha em Piracicaba, que ela tinha uma loja de calçados. Tem ainda uma loja de calçados. E ela era tão centralizadora que tinha 4, 5 vendedoras. Chegava um cliente, ela ia primeiro lá para atender. Ela não deixava nem a vendedora atender. Gente, tá vendo? Falava, então, calma, meu bem. E às vezes, se a gente não sai do operacional, a gente acaba não tendo tempo de pensar no nosso negócio. Né? Porque a gente precisa pensar. Não enxerga o que está em volta, as possibilidades, né? Porque você fica muito focado naquela... E voltando a falar do marketing, é isso. A gente precisa, não tem jeito. Né? Não adianta falar, eu vou ligar a câmera aqui, eu mesmo faço, e aí depois eu vou, né, e mando para os amigos. Não dá, né? A gente tem que ter alguém ali por trás, nos ajudando e fazendo todo o planejamento, porque não é... E outra, né? O planejamento, por exemplo, agora a gente já começa aí a planejar Black, Natal, né, Fabrício? A gente sempre está à frente. Então, um empreendedor, ele é isso também, né? A gente sempre tem que estar à frente daquilo que, né, o cliente ainda não está nem pensando, né? Hoje já foi. Hoje já foi. E para isso a gente precisa de ajuda, né? Senão aí não dá. Em todos os setores. Eu acho que toda vez que a gente, como empreendedor, se cerca de boas ferramentas, de bons profissionais, né, de bons especialistas, a gente tem muito mais chance de dar certo. Com certeza. Não é?